Curso de Programação em Linguagens, aula 23. Nesta aula, nós vamos dar uma coisa altamente útil para vocês, que é fazer uma saída formatada em HTML a partir do seu arquivo CSV. Hoje, a saída moderna para bancos de dados, né, são arquivos HTML. Imagine você pegando dados lá do seu banco de dados enorme, lá onde você minerou dados, armazenou dados da empresa, né, fizeram um trabalho em SQL em cima dele, te deram uma grande massa para você fazer os relatórios e exibições para os seus gerentes, né? Você vai ter que fazer isso em HTML, colocar em um provedor, provavelmente o provedor da sua empresa, né, ou da empresa cliente, para que possa ser visto de qualquer parte do mundo, né, e colocado no HTML com JavaScript, né, depois nas playlists vocês têm aí JavaScript e formatação de dados que vem em tabela, né? Então, a nossa saída aqui do CSV vai ser em tabela HTML para você trabalhar. Está aqui a conversão dos dois formatos. Um simples CSV com delimitador para as tags HTML, que também o HTML é um arquivo texto, né? E quando sai a resposta, você simplesmente dá 2 cliques nele e vem já a formatação gráfica, né, desta saída aí, ó, com essas tags de marcação. Então não vamos dizer assim, eu não entendo de HTML. HTML é linguagem, aliás, não é uma linguagem, é uma formatação de texto através de tags, tudo muito simples, tá? Então vejam bem, no HTML essas duas tags delimitam uma table, aquela gradinha que vocês viram, tá certo? Que não aparece no nosso CSV, ele não tem o correspondente a isso, tá? Mas o correspondente à linha é esse tr e fecha com tr, estão vendo aqui? Ele abre com uma tag e fecha com barra o nome da mesma tag. Isso para todos os campos aqui. As colunas, né, você tem TH ou TD. Para o título, nós diferenciamos TH. Para as linhas de conteúdo, nós colocamos TD e fecha com TD. Outra coluna, a coluna do nome, abriu com TD, fecha com TD. Muito simples, tá? Um programador, ele deve ter a capacidade, não existe um programador de C, um programador de ASP, um programador de JavaScript, não. Ele é um programador, lembra-se do que eu disse no início do curso? Capaz de reconhecer padrões. Aqui o padrão é um, aqui o padrão é outro, tá certo? Mas existe uma coerência dos dois padrões, tá certo? Então aproveitem isso também para aprender esses rudimentos aqui de HTML, né? E agora nós vamos para o código, é o mesmo do projeto anterior, do projeto 8, modificado aqui para nós, tá certo? Então nós vamos analisar esse código aqui. Então vamos fazer uma análise minuciosa do código. Aconselho vocês a irem para a aula anterior, a 22, e ver o projeto 8, tá? Bem, aqui em cima nós fazemos as declarações. Toda a rotina, né? O int main, o main aqui, contém sempre no início as declarações. Façam sempre isso, tá? Não fica alternando declaração e instrução de repetição, qualquer coisa assim, não. Tá? Tudo declaração. E comentem tudo. Então, estão lá os pointers. Acrescentamos o pointer fhtml para gravar o HTML. Nós vamos ler do CSV e vamos gravar em um HTML. O CSV nós já vimos no exemplo anterior. FPTR é um fopen do ArcCSV tipo R, leitura.
O HTML é um fopen, arquivo.html, W. O W sozinho significa que ele vai começar a gravar desde o início. Então, vocês podem rodar o programa várias vezes que ele não vai acrescentando, não. Ele vai sempre limpando o arquivo HTML anterior e regravando. Agora, se você colocar W+, ele vai acrescentando. Tá certo? O que seria equivalente ao append. Então, nós damos um fprintf, que seria um printf para arquivo. Por isso que tem esse f na frente, nós adotamos essa convenção para as nossas variáveis também. Tá? Convenção. Mas esse comando fprintf é da linguagem. Esse é assim mesmo. Então, iniciamos aquele table e tem um atributo border igual a 1 só para ele imprimir o formato da gradinha. Você vê a separação, tá? E ao fim da tabela, ou seja, perto do fim do programa, damos o /table. Estão vendo aqui? Então, mostrei início e mostrei fim. Ainda não mostrei o miolo aqui. Tá certo? Beleza? Isso envolve os dois loops, tá? Mas antes, nós temos o quê? A primeira linha é diferente porque corresponde aos títulos. Ela tem um formato diferente. O separador dos campos é o TH e fecha com TH. Confiram aqui na listagem, ó. Então, nós precisamos tratar a primeira linha de forma separada. De acordo? Então, vamos explicar isso no código. Bem, então voltemos aqui ao nosso slide do formato da table HTML. Vejam, primeira linha, destaquei em vermelho, tá? Formato, a linha começa com DR, fecha com TR. Mas, cada conteúdo lido naquele loop lá da linha com seu separador é delimitado por TH e /TH, tá certo? Então, a primeira linha é diferente. Então, vamos aqui no código ver isso. Ela está, aqui ó, um loop fora de linhas. Esse é o ler as linhas e esse aqui é ler a primeira linha, tá certo? Então, leu. É claro que, no mínimo, nós vamos ter sempre uma linha de título. Então, nós não vamos encontrar EOF, tá? Mas vocês poderiam fazer, né? Um if EOF aqui. É a critério de vocês. Então, mesma coisa, ele faz aquele tratamento de pointer aqui, ó. Tá certo? Leu uma linha com fscanf, pega o S e fica procurando o delimitador nele. Faz esse iterador aqui nele, conforme nós explicamos. O acréscimo é um fprintf. Se você tem printf para a tela, para saída padrão, você tem fprintf para arquivo. E ele bota o conteúdo PTR lido entre THs. Tá de acordo até agora? Bem, agora vamos ver as linhas repetidas. As N linhas depois da primeira. Aqui, agora o delimitador é TD e o loop é grande, tá? Porque ele vai encontrar muitos registros, tá vendo? Lê as linhas com fscanf, as demais linhas que não a primeira. Olha aqui, ó, a produção da linha com TD, cada coluna com TD, ó, tá aqui, tá certo? Agora, cada linha aqui tem o seu TR, da mesma forma que a primeira linha, tá? Encontrou o delimitador, ele explode, faz o iterador e cada conteúdo separado com TD, conforme o nosso diagrama mestre aqui. Tá certo? Bem, aí ele produz um arquivo HTML, aqui ó, vou abri-lo num editor site, não sei se vocês conhecem, tá aqui ó. Nós poderíamos ter colocado um new line em cada linha. Vamos fazer isso para aumentar a clareza do programa, tá? Então, a cada TR, tá? Nós vamos colocar aqui um new line,
correto? E na primeira linha também, vamos colocar, quando ele sabe, aqui ele já tem, ó, 1/n, fprintf. Eu precisaria colocar aqui, além do printf, um fprintf, né, no HTML de uma barra invertida, tá certo? Então, depois do print na tela, nós damos print no arquivo, né, de 1/n. E aqui simplesmente nós botamos um conteúdo vazio só para fazer a correspondência. Executamos, compilamos. Beleza? Vamos ver o nosso arquivo. Aqui, o arquivo HTML, abrir com o nosso editor site aqui. Vejam, botamos o barra invertida N, deu um new line em cada uma. O new line não é lido pelo navegador web, tá? Então não tem problema nenhum. Tá? Então, ó, tudo bonitinho aí, ó, formatadinho. E quando a gente dá 2 cliques, ó, a tabela formatada, uma verdadeira maravilha. Tá bom? Então, aconselho vocês verem várias vezes a aula 22 e 23. Tá ok? Então, muito obrigado. Esse é o fim da aula 23.